Lá em Mateus 15, versículo 29, depois daquele episódio da mulher cananeia, né? Onde ela recebe aquela bênção, depois de perseverar muitíssimo. O Senhor abençoa, né? Naquele seu pedido. Mas o Senhor ele não tem um minuto de descanso, irmãos. Partindo dali, aqui no versículo 29, né, de Mateus 15, foi para junto do mar da Galileia, e subindo o monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou ao ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. Então o Senhor não tinha um tempo de descanso, né? Porque ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não tinha uma casa onde ele poderia se recolher por um tempo, descansar. Porque onde ele ia, as multidões iam, né? Aonde ele ia, não só as multidões iam, mas os problemas iam juntos, né? Eram coxos, aleijados, mudos, surdos, endemoniados. E ainda tinha os fariseus e saduceus para tentar o Senhor. Então a vida do Senhor não era fácil. Foram 3 anos e meio intensos, irmãos. A missão do Senhor nessa terra, né? E ele não descansou um minuto. Então quando aquela multidão chega ali, onde o Senhor estava, no pé do monte, né? Eles colocavam, né, aos pés do Senhor. Aqui está escrito que eles largavam, né? Como se, Senhor, dá um jeito aí. Isso aqui não tem mais jeito, ninguém conseguiu dar. Só o Senhor vai poder dar um jeito. Então largavam as pessoas ali aos pés de Jesus. E o Senhor, na sua misericórdia, na sua bondade, ele curava a todos. Então a lista de pacientes ali do Senhor era imensa, né? E aonde o Senhor estava, ali ele atraía multidões. Para onde o Senhor se deslocava, as multidões iam atrás, né? Tem aquele versículo lá em João que diz que quando o Senhor fosse levantado, a todos atrairia a si, né? Mas aqui, já antes dele ser levantado na cruz, ele já atraía muita gente. Porque o Senhor era um homem, mas ele não era um homem normal, né? Não era um homem comum, né? Era um homem normal, mas não era comum, né? Era normal, mas não era comum. Ele me corrigiu bem. Não tinha nada de extraordinário que nenhum homem tivesse. Ele participou de tudo com relação à natureza humana, né? Mas ele tinha em si a vontade de fazer o que o Pai incumbiu ele de fazer. E tudo que o Senhor fazia, quando ele curava, quando ele ensinava, ele tinha somente um objetivo, que está aqui no último versículo que nós lemos aqui. Quando aquelas pessoas eram curadas, o povo se maravilhava. E o que eles faziam? Glorificavam ao Deus de Israel. Então esse era o objetivo do Senhor. É que o Deus, o seu Pai, fosse glorificado. A gente vê isso lá em João, capítulo 7. Vamos abrir lá em João, capítulo 7. Versículo 18. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Esse era o nosso Senhor. Tudo que o Senhor fazia era para a glória do Pai. Não era para a sua própria glória, né? Capítulo 8, versículo 50 de João. 8:50. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busco e julgo. Eu não busco a minha própria glória. Versículo 54. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus.
Então, o Senhor mesmo, ele não buscava a glória própria. A gente vê muitos hoje, pregadores, bispos, apóstolos, e a primeira coisa que a gente vê, quando a gente enxerga, assim, a gente olha, às vezes eu ligo lá a televisão lá, né, no final de semana, aí tem vários pregadores, né, e tu vê nitidamente, irmãos, aquela igreja suntuosa, aquele pastor vestido daquele jeito lá, que nós sabemos, tá nítido que o pastor está buscando a sua própria glória, ser exaltado, ter um povo submisso a ele, né? E o Senhor fala que aquele que busca a sua própria glória, nele não há verdade, né? Então, irmãos, nada do que o Senhor fazia era para buscar a sua própria glória, né? Mas não é que o Senhor não tivesse uma glória, irmãos, não é isso. Como a gente falou na semana passada, tudo tem o seu tempo certo. Nosso Deus é um Deus de ordem. O Senhor sabia que ele tinha uma glória. Tanto é que logo depois ele fala, Pai, quando está chegando a hora dele ser crucificado, o que ele fala? Como que ele ora ao Pai? Pai, me glorifica com aquela glória que tínhamos antes que houvesse mundo, né? Mas tudo tem o seu tempo determinado. Agora, o que o Senhor estava buscando? A glória do Pai. Então, quando ele faz aqueles milagres, que são sinais de poder, irmãos, queria que os irmãos guardassem isso, tudo que o Senhor fez de maravilhas, de prodígios, de milagres, são sinais do seu poder. Mas tudo que o Senhor fazia era para que o Pai fosse glorificado. Vamos lá no capítulo 17 de João. Versículo 4. João 17, 4. Quando o Senhor já havia cumprido a sua missão, tinha revelado o Pai, tinha feito sinais de poder, prodígios, milagres, curas, ressurreição, e já estava para ser crucificado, como que ele fala ao Pai? Versículo 4, João 17. Eu te glorifiquei na terra. Foi isso que o Senhor fez. Durante seus 3 anos e meio de ministério, fora os seus anos de vida, com certeza, né? Consumando a obra que me confiaste a fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente consideraram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Então, o objetivo do Senhor, como nós vemos lá em Mateus, voltando aqui em Mateus, era justamente isso, que eles crescem que foi o Pai que enviou o Senhor. Então, no versículo 31 de Mateus 15, e então glorificavam ao Deus de Israel. A nossa vida, irmãos, ela tem que ser também com esse objetivo. Tudo que nós façamos, irmãos, na casa do Senhor ou no mundo, que nosso objetivo seja esse. Que o Pai seja glorificado, que o Senhor seja glorificado. Né? Nós, de nós mesmos, nós nada temos, né? Que glória que nós queremos para nós mesmos, né? Nós somos pó, tudo que temos nós recebemos do Pai. Então, a Ele seja a glória, né? E o louvor e a majestade para todo sempre. E esse episódio aqui se segue com a multiplicação dos pães e dos peixes. Essa multidão continua com o Senhor fazendo milagres ali. E aqui no versículo 32, vamos ler aqui, né? Chamando Jesus e seus discípulos, disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo, e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Então nós vemos que essa multidão está ali junto com Jesus, irmãos, durante 3 dias, em jejum,
sem comer, somente se alimentando dos ensinamentos do Senhor. Irmão, essa multidão aqui, ela não estava ligando para a fome, não estava ligando para o seu trabalho, para os seus afazeres, para os seus compromissos. Com tempo. Essa multidão não estava ligando, irmãos, para o desconforto. Ela não estava nem aí, irmãos. Ela estava com o Senhor, desfrutando da glória do Pai. O quanto nós temos que aprender, irmãos, a estar na presença do Senhor, desfrutando do Senhor, sem estar preocupado com nada mais. Nós temos que aprender. Muitas vezes nós ficamos 2 horas numa reunião e esses somos nós, irmãos. Toca meio-dia e meio, já dá uma agonia, irmão. Uma fome. Né? Irmãos, essas pessoas aqui ficaram 3 dias no deserto, porque fala aqui, né? Estavam no deserto. Versículo 33. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Então era um deserto, irmãos. Sem conforto nenhum. Sem conforto nenhum. E ali, com certeza, a gente vai ver no final que tinham 4.000 homens, fora as mulheres e crianças. Mas eles estavam na presença do Senhor. Quer coisa melhor do que isso, irmãos? Vendo maravilhas sendo feitas. E diferentemente da primeira multiplicação de pães, porque se nós nos lembrarmos, né, da primeira multiplicação, como é que foi o episódio? A gente vai ver pequenas diferenças, né? Na primeira multiplicação tinha uma multidão também, mas ali ao redor tinham cidades onde o povo poderia sair daquele local e comprar pão. Tanto é que os discípulos falam assim: Senhor, despede essa multidão para que eles vão, para que eles possam ir nas cidades circunvizinhas comprar pão, comprar alimento. E na primeira multiplicação, os discípulos falam isso no primeiro dia, no cair da tarde do primeiro dia. Então os discípulos, já preocupados com a multidão, pedem para o Senhor despedi-la para que eles possam comprar alimentos nas cidades circunvizinhas. Aqui nesse episódio, irmãos, é um deserto, não tem lugar perto para comprar nada. Tanto é que os discípulos falam: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Não tinha lugar para comprar pão, né? E os discípulos, eles, dessa vez aqui, não foram eles que lembraram da multidão. Na primeira vez foram eles que lembraram: Senhor, despede a multidão. Aqui eles ficaram 3 dias e não falaram nada, porque não tinha como. No terceiro dia, como lembra no versículo 32, tenho compaixão dessa gente, falou o Senhor, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedir em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos disseram: onde haverá nesse deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? O nosso Senhor, ele é muito paciente, né, para conosco. Porque o Senhor tinha acabado de fazer um milagre nessas mesmas condições e ele multiplicou pães e peixes. Mas o Senhor é paciente, irmãos, porque nós também, muitas vezes, nos esquecemos de tudo que o Senhor já fez por nós em nossa vida. Nós esquecemos. O Senhor já nos livrou de muitas coisas. O Senhor já nos ajudou em muitas dificuldades que nós tivemos. Todos aqui têm experiências com o Senhor, né? O Senhor não deixa faltar nada. Mas sempre que aparece um problema novo, geralmente, o que nós fazemos, né? A nossa fé parece que é pequena, né? E não lembramos de tudo que o Senhor já fez por nós. De todas as maravilhas, de todas as bênçãos que Ele fez na nossa vida. Da mesma forma, os discípulos aqui nessa ocasião. Aonde que a gente vai encontrar tanto pão, Senhor? E esqueceram que o Senhor multiplicou ali os pães para 7.000 homens.
Deixa eu só recordar aqui se o número é esse mesmo, não recordo? 5.000 homens da primeira vez, né? Esqueceram. 5.000 homens esqueceram, irmãos. Como é que pode, André? É pequena a fé dos discípulos, mas o Senhor, Ele é didático, Ele é pedagógico e, mais uma vez, Ele vai ensinar para os discípulos, né? Nós temos esse mesmo coração, irmãos. Não pensemos que somos diferentes. Porque a gente passa por uma dificuldade, mas o Senhor, lá na frente, Ele tem que nos levar de novo por essa dificuldade. Porque da primeira vez nós não aprendemos a confiar no Senhor. Da mesma forma que os discípulos aqui, né? Então Jesus, mais uma vez, com paciência, Ele pergunta, versículo 34, quantos pães tendes? Responderam, 7 e alguns peixinhos. O Senhor, Ele tem paciência com os seus discípulos, mas os discípulos, eles são tardios em crer no Senhor. Os irmãos lembram daquela passagem lá em Lucas, que falam dos discípulos no caminho de Emaús? Né? Os discípulos indo tristes, saindo de Jerusalém. Jesus aparece do lado deles. O que aconteceu? Por que estás triste? Você é o único que não sabe? Todo mundo na cidade sabe o que aconteceu. É o único estrangeiro aqui que não sabe o que está acontecendo? Aí o que o Senhor fala? Conversa com eles e fala, vós sois nécios e tardios em crer em tudo que as Escrituras dizem com relação ao Messias. Nós somos assim. Os discípulos nessa ocasião foram assim, tardios em crer no Senhor. Mas, irmãos, para a nossa salvação, o Senhor é paciente conosco, né? E nós também, aprendendo do Senhor, temos que ser pacientes com os irmãos. Né? Tem no nosso meio, até conversava com a Kátia no carro, né? Existe no nosso meio, e sempre vai existir, porque nós passamos por essa fase, né, da vida cristã, vai existir crianças e meninos, né, no meio cristão, dentro da igreja. Isso é o normal, isso acontecer, né? Irmãos que se convertem, recém-chegados. E os irmãos maduros têm que ter essa noção e esse discernimento que vão precisar ensinar muitas vezes a mesma lição, porque são crianças. E muitos anos, né? A gente está vendo aqui aos domingos e aos sábados o que, Nais? Fala para mim. Fundamentos, irmão. Pra gente, ó, que já tem a caminhada. E não está sendo bênção? Eu estou aprendendo de novo. Tá vendo? 30 anos de crente, né? 30 cada perna. Que isso ali? Então, da mesma maneira que o Senhor, nós temos que ser pacientes uns com os outros. Eu tenho que ser muito paciente com a minha esposa lá em casa. O André com a Lucimar, né? A Aline comigo, a Marlene com o Násio, a Lucimar com o André. Então, nós temos que ser pacientes e repetir a lição mais uma vez. Porque se o Senhor é assim para conosco, para comigo, quem falou que o Senhor não precisa repetir lições comigo, né? Comigo. Então, eu também tenho que ser paciente com a minha esposa. Estou aprendendo a ser paciente com ela, né? Com as crianças, quanto mais com criança, né? A gente tem que ensinar várias vezes. E assim o Senhor com os discípulos. Mais uma vez, o Senhor com paciência. Quantos pães tendes? Eu penso assim no Senhor, né? Lembrando da primeira multiplicação. Vocês não lembram do que eu fiz na primeira vez, do que aconteceu? Irmãos, se estivermos no deserto, mas com o Senhor, está tudo resolvido. É deserto com o Senhor, Kátia? Fica tranquilo. É claro que a gente falar é fácil, né? Mas quando a gente está no deserto, né? Mas é ali. É onde é provado. É ali. O interessante aqui, posso falar? Pode falar. O interessante aqui é que, como antes, tinha 7
tinha uns poucos peixinhos, né? Quer dizer, tinha os pãezinhos, né? Porque Jesus ali na onisciência dele, né? Ele podia fazer aparecer, né? Podia, pô? Quantos pães ele quisesse, mas tremendo, né? Sempre tinha um pouquinho, né? E a gente, quando tem pouquinho, você já começa, vai acabar. Ih, só tem uma caixa de leite? Ih, ferrou. Aí começa a enfiar na cabeça que não vai faltar o leite, né? Nas mínimas coisas, né? A gente é assim. Conta que a gente não tem que avançar, né? Que é aprender do Senhor, né? Que o Senhor nos ajude. Então, irmãos, no deserto, com o Senhor, nós temos que aprender que não necessitamos temer, né? E o Senhor, a gente vê aqui nessa passagem algo tremendo, irmãos. Uma lição tremenda que aquilo que a gente aprendeu lá no Sermão do Monte, não sei quantos meses atrás, que nós devemos colocar em prática, né? O que essa multidão fez aqui? Eu acho que estavam desfrutando do Senhor, mesmo sem saber o que eles fizeram aqui, e serve de ensinamento para a gente. Lembra daquela passagem de Mateus capítulo 5? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não era isso que elas estavam fazendo? Estavam aqui buscando aprender do Senhor. E como é que continua o versículo? E as demais coisas serão acrescentadas. Não foi isso que aconteceu aqui? Elas estavam ali 3 dias. Oi? Capítulo 6, né? De Mateus. É isso que elas estavam aqui, irmãos. Buscando o Senhor e não estavam preocupadas com pão que apodrece, com pão que acaba. Mas Jesus estava. Ele se preocupou no 3º dia de jejum daquela multidão. Vem cá, o povo precisa comer também. Então o Senhor não se preocupa só com o nosso crescimento espiritual, mas Ele se preocupa com as nossas necessidades básicas. E foi o Senhor que se preocupou. Não quero despedir esse povo fraco assim, em jejum, porque pode desfalecer no meio do caminho. Buscando o reino de Deus, essas pessoas foram supridas nas suas necessidades básicas, né? Então, acho que sem saber, né? Não sei, o povo ali desfrutou do que o Senhor ensinou lá no capítulo 6 de Mateus, né? Não se preocupar com o dia de amanhã, não estar ansiosos por coisas dessa terra, que o Senhor vai suprir. Então, os discípulos entregaram ali os pães, entregaram os peixes, e o que o Senhor falou? Manda que o povo se assente no chão. Nosso Senhor é um Deus de ordem, né? Tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos que sobrejou, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o deserto de Magadã. Então, irmãos, aqui o irmão Charles Spurgeon, ele fala o seguinte: cultivemos um apetite por alimento espiritual e Jesus suprirá as nossas necessidades. Vou repetir, irmãos. Cultivemos o apetite por alimento espiritual e Jesus suprirá nossas necessidades. Se nós colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Nada vai faltar. Agora, isso necessita de uma explicação, né? Para que quem for escutar, nós não interpretemos errado. Quantas vezes que o Senhor multiplicou o pão aqui? 2 vezes o Senhor multiplicou o pão. Certo? Lá em João, tem uma passagem, não sei se eu vou lembrar aqui, não sei se eu anotei. João capítulo 6, versículo 26. Alguém pode ler? João 6, 26. Respondeu-lhe Jesus: Verdade, João 6, 26.
Faixas. Viu? Então o Senhor sabia que muitos da multidão estavam atrás dele por causa de quê? Comida. Por causa de pão. Por causa da necessidade básica. Então, irmãos, não é toda vez que o Senhor vai suprir as nossas necessidades. Ele vai fazer isso em momentos extremos. E com propósito. Por quê? Porque cada um tem que trabalhar para o seu próprio sustento. Não é que o Senhor vai... vamos buscar o reino de Deus, vamos viver da igreja, não vamos trabalhar. Tem muita gente que é assim, né? Os irmãos sustentam as ofertas, que não sei o quê. O Senhor, ele é equilibrado. Ele vai fazer quando há necessidade, no momento extremo, que você verdadeiramente ele está buscando e aconteceu algo na sua vida, uma necessidade, o Senhor vai vir com um suprimento, né? Mas essa não é a regra. A regra é o quê? Que cada um trabalha com as suas próprias mãos. Supre para você, para os seus. Aquele que não quer trabalhar também não coma. Então temos que ter esse equilíbrio. Muitos iam atrás de Jesus por causa do pão. Vou ter que trabalhar mais nada, meu. O Senhor multiplica, pô. Eu vou atrás de onde ele estiver, vou ficar no pé dele. Não é assim, né? A vida cristã. Nós vemos que o Senhor, ele é equilibrado. Aquelas pessoas estavam 3 dias em jejum buscando o Senhor. Não ligando para nada, buscando o reino e a sua justiça. E as demais coisas foram acrescentadas. Então essa é mais uma lição que nós aprendemos, né? Não é toda hora que o Senhor vai multiplicar o pão, só em momentos extremos. Uma outra coisa que nós aprendemos, irmãos, a ação divina não exclui a cooperação humana. Viu que o Lucimar falou aqui um pouquinho antes? Você não podia fazer aparecer os peixes, mãe? Mas a ação dele não exclui a cooperação do homem. O homem teve que trazer o pouco que ele tinha. Então nós temos que colocar nas mãos do Senhor o pouco que nós temos, irmãos. Porque o Senhor multiplica. Nós, de nós mesmos, não podemos suprir os irmãos do que eu tenho. Eu tenho que pegar o que eu tenho, colocar nas mãos do Senhor, depender dele, para que todos sejam supridos. O pouco que nós temos não é suficiente. O pouco que a Lucimar tem não é suficiente. O pouco que a Kátia tem não é suficiente. Mas quando ela pega esse pouco e confia no Senhor, depende dele, aí muitos são abençoados. Muitos são supridos espiritualmente, né? Até financeiramente. Até financeiramente, em qualquer aspecto, né? Sim. Se a gente coloca na mão do Senhor, tem uma passagem que fala, né? Que o ímpio tem o saco furado, a bolsa furada, né? Ele acumula, mas vai embora. Mas o pouco no Senhor é muito, né? A gente tem que aprender também essa lição, que o pouco colocado na mão do Senhor, ele multiplica para poder suprir a muitos, né? Uma segunda coisa que nós aprendemos é que o Senhor, nosso Deus, é um Deus de ordem, né? Porque ele manda a multidão se assentar. Imagina, todo mundo 3 dias sem comer, irmão. E aparece um monte de pão e peixe. Imagina a confusão. A ação divina, ela não exclui a cooperação humana. Terceira lição que nós aprendemos, irmãos. O Senhor lhe deu graças ao Pai, né? Então nós precisamos agradecer o que temos antes de ver o milagre acontecendo, né? Agradecer aquilo que nós temos, irmãos. Nós não temos que ser aqueles que murmuram do pouco que tem, né? Muita gente murmura, tem pouco. Né? Então o milagre é precedido de gratidão e nunca de murmuração. Aquele que murmura não vê o milagre, né? Quarto, ele partiu o pão. Então o milagre acontece quando o pão é partido. É aí que o milagre acontece. E quem é que foi partido, irmão, na cruz por nós? Ele foi partido. Quando ele é partido, a sua carne é partida, tão grande salvação chega até nós, né? Então essa também é uma lição. O milagre aconteceu quando o pão foi partido. O milagre da vida deu-se quando Jesus também se entregou e o seu corpo foi partido. Quinto ensinamento. Ele usou os discípulos para alimentar a multidão. Jesus fez o milagre da multiplicação, mas coube aos discípulos o trabalho da distribuição. Para isso serve a igreja, para isso serve os irmãos, para isso serve a liderança,
os presbíteros. O Senhor ele distribui as suas bênçãos, os seus mistérios da palavra por meio dos irmãos. Por isso que é bom o nosso tipo de reunião, porque nós temos um momento de compartilhar. Um momento que cada irmão pode trazer o que ganhou. Pô. E quantas vezes os irmãos não foram abençoados por um compartilhar, né? O irmão entendeu algo do Senhor, trouxe, abençoou. Então o Senhor ele não vem pessoalmente abençoar a vida do irmão. Por isso ele tem um corpo, da onde ele é o cabeça, né? Então o corpo ele tem que se ajudar. Como é que o corpo vai ser alimentado se a mão não trouxer o alimento até a boca, né? Então nós temos que cooperar uns com os outros nesse crescimento. O ruim é quando, e nós vamos ver um pouco mais para frente, quando esse alimento que é trazido não é um alimento genuíno, né? Quando é fermento, quando é algo que não é do Senhor. Aí o que acontece com o corpo? A gente pode desfrutar, né? Às vezes acontece isso quando a gente se alimenta de algo que não faz bem, né? A gente comeu alguma coisa ontem, né? Que a gente passei mal, fui pro banheiro ali, foi pro banheiro de madrugada, quando 3 horas da manhã. Não era algo contaminado, não era ruim, mas foi uma mistura que foi feita, não sei se de creme de leite, algo que bateu no estômago e deu ruim, né? Então, quando na igreja existe esse tipo de alimento, que não é um alimento genuíno, não é um alimento puro, isso causa dano ao corpo. A gente tem que trazer para os irmãos aquilo que vem do Senhor. O Senhor incumbiu os discípulos de distribuir o pão que ele tinha multiplicado. Era um pão que vinha dele. E todo mundo foi suprido, foi saciado, ninguém passou mal, né? E foram dispensados ali e ninguém desfaleceu no caminho. Então o Senhor, ele não quer fazer nada sozinho, irmãos, mas junto com os que são dele. O Senhor, ele anseia, irmãos, ele espera que nós sejamos cooperadores do Senhor. Ele não faz sozinho porque é nosso modelo, para nos mostrar, né? Ele poderia fazer tudo sozinho. Ele poderia, mas ele, como ele é nosso modelo, né? Ele faz assim, em conjunto, para poder nos mostrar como a gente deve fazer. Para nos mostrar e porque nós somos o corpo dele, né? Somos o corpo, é. Somos o corpo de Cristo. O corpo funciona junto, não separado. Então o Senhor ele busca cooperadores, né, Nádia? O Senhor busca cooperadores. Aqueles que possam cooperar na edificação do corpo. É isso aí. Diferentemente do que nós temos visto no domingo, que é a salvação. A salvação foi uma obra que ele fez sozinho, irmãos. Não pediu cooperação de ninguém. Mesmo porque ninguém poderia auxiliar, ninguém poderia ajudar. Então aquela obra de salvação, de morte na cruz, de redenção, justificação, foi uma coisa que ele fez só. Mas na obra de edificação, aí sim ele busca cooperadores. São obras diferentes. Tem a obra que o homem pode fazer e tem a obra que o homem não pode fazer. O que o homem não pode fazer, Senhor, quem pode salvar-se? Lembra da pergunta que Pedro fez? Quem é que pode salvar-se? Ninguém, para o homem é impossível. Mas aquilo que não é possível para o homem, é possível para Deus. Essa obra ele fez sozinho. Mas a obra de edificação é uma obra diferente. O André tem que ser um tijolo nessa obra de edificação. Alguém tem que ser a colher de pedreiro, alguém tem que ser a massa, né? O cimento, o cimar, né? Por isso que é edificação e glorificação, né? O Senhor, ele está edificando a igreja, né? Sim. Nós somos a pedra para glorificar o Pai, né? O objetivo final é esse sempre, né? A glória do Pai. Então... Quando ele fala também para que não desfaleça no caminho, a gente não tem desculpa, né? Não tem, ninguém vai desfalecer no caminho porque segue o Senhor. Ninguém. Ele está falando aí, eu estou pensando aqui, quer dizer, não tem desculpa, né? Não, eu não vou aguentar. Mentira. Não desfalece. Não desfaleça. Para que não desfaleça no caminho. Isso é muito forte. Ninguém que segue o Senhor vai desfalecer no caminho. Né? Que a gente quer, não, ninguém que segue o Senhor pode desfalecer se estiver seguindo qualquer outra coisa, qualquer outra doutrina. Como você falou no início, né? As pessoas acabam trocando. Né? Muitas
A gente conversava aqui no início, né? No início, né? Aí acaba perdendo as forças, né? Acaba perdendo as forças. Acaba desanimando, enfraquecendo. É justamente isso. No caminho eu vi falando isso com a Radassa, né? Que a Radassa ela cochilou com força dentro do carro, né? Aí eu falei, não, eu vou levar esse cobertorzinho aqui, esse troço pra você botar no chão. Ah, mas eu mesmo peguei, né? Eu dormi. Ou seja, ela queria ficar em casa dormindo, né? Normal. Sim. Eu falei, não, mas eu tenho que buscar o Senhor. Eu não posso ficar em casa, senão a gente desfalece. Desfalece. E é exatamente isso. Espiritualmente a gente desfalece. É o que eu sinto. Porque quando o Senhor não entra em nós, não cresce em nós, outra coisa vai crescer. Que outra coisa é essa que vai crescer em nós? O mundo. É o mundo que vai crescer, não Por adianta. isso que a gente é louco mesmo, né? Essa irmã está em todas, né? A gente pode estar, a gente vem mesmo, né? Aí, quer dizer, isso aí mesmo. Não existe vácuo na vida espiritual. Sempre preenchido. Sempre é preenchido por alguma coisa. É por isso que a gente tem que buscar primeiro o reino, para ser preenchido pelo Senhor. Se não buscarmos o reino, vamos buscar qualquer outra coisa. Distrai com qualquer coisa, né? Distrai com qualquer Tem a coisa. distração, né? Oi? E aí se distrai com qualquer coisa. E tem a distração. Tudo distrai Né? a gente, né? Sempre naquele equilíbrio, né, irmãos? Nós sempre temos que ter a temperança. Os que estudam têm que estudar, os que trabalham têm que trabalhar. Temos as nossas obrigações e nossos deveres nesse mundo, porque nós somos cidadãos dessa terra, não somos? Somos cidadãos do país, apesar de sermos cidadãos do céu também. Nossa pátria é no céu, mas também é aqui, certo? Uma última lição com relação a isso é a provisão divina é sempre maior do que a necessidade humana, né? Porque ele multiplicou e sobrou. Quando ele multiplica, sobra. Então a provisão do Senhor para nós é sempre maior do que a nossa necessidade. Sempre é além, né? E nós temos que guardar aquilo que sobra para poder usar num tempo oportuno. Às vezes o Senhor nos dá algo, nos dá uma riqueza, e a gente ganha com aquilo para distribuir, né? Mas nem sempre a gente distribui tudo. Nem sempre a gente pode distribuir tudo naquele momento. Vai ter um momento oportuno, com mais maturidade lá na frente, que a gente vai poder distribuir aquele algo a mais que sobrou, né? O irmão Dino sempre falava, né? Ainda tem uma tinta no tinteiro ainda. Não pode deixar a tinta no tinteiro. Mas às vezes ele tinha que deixar a tinta no tinteiro, porque não dava naquele momento para... Por isso que a gente está caminhando nos fundamentos. Porque tem algo ainda que, para ser colocado, a base tem que estar sempre bem colocada. O fundamento tem que estar bem fundado, né? Alicerçado, firme, para que aquilo que o Senhor quer distribuir para os irmãos seja bem aproveitado no momento oportuno, né? O Senhor usou a palavra aqui com aquela mulher da Cananeia, né? Não podemos tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, porque ela era uma cachorrinha no sentido de ser gentia, de ser ímpia, né? Não fazer parte do povo judeu ainda. E o que o Senhor nos ensina lá no Sermão do Monte? Não deis pérolas aos porcos e nem... Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas. Não deis aos cães o que é santo. Então, o Senhor queria salvar aquela mulher, mas tinha sua hora determinada. Tudo tem sua hora determinada. Quando a gente joga algo precioso para alguém que não está preparado para receber ainda, o que aquela pessoa vai fazer com aquilo? Não vai desfrutar. Então não devemos colocar as coisas santas aos cães, no sentido de que tudo tem sua hora determinada. Tudo tem seu tempo apropriado no Senhor. Às vezes a gente quer mostrar algo para o irmão que é profundo, que é lá na frente, mas o irmão ainda não está naquela maturidade de receber aquilo ainda. Então nós temos que ter esse discernimento também. Sobrou? Guarda para o momento oportuno.